Olha, pessoal, esse julgamento já acontece com o réu previamente condenado, porque o grande imbróglio dessa tragédia, desse assassinato, que eu entendo assim, foi porque a defesa do Juan Macário aceita que ele errou, mas de forma culposa. O que a lei entende hoje como culpa consciente. Ou seja, o crime culposo ele vai de 1 a 3 anos, por negligência, imperícia, não é? E nesse caso aí não houve negligência, nem imperícia, nem imprudência. Eu entendo, com a minha modesto curso da UFPB de Direito e alguns juristas, que aí é o chamado dolo eventual. Não é? Ele não teve a vontade de matar o rapaz, mas correu o risco de produzir aquilo. Então ele tem que responder num percentual de um crime de homicídio. Não é 2/3, 1/3, mas nunca um crime culposo aí. Ele depois confessou que estava alcoolizado, que não lembrou que tinha tomado um remédio e esse remédio interagiu. Bom, olha aí, tá aí a cena. Para quem não lembra, ele ficou quase 1 ano foragido. Foi uma vergonha, né? Porque ele sempre esteve lá em Catolé do Rocha e ninguém conseguiu prendê-lo, né? Mas já aconteceu casos aqui pior do que esse, viu? Aqui o empresário matou uma prostituta, aqui uma profissional do sexo, ali na área de Cabedelo, ali naquela área dos motéis, e ele passou 20 anos, o crime prescreveu e ele não foi julgado. E andava direto, abertamente aqui na cidade. Então, esse de Juan Macário para aquele outro é fichinha. Em termos de tempo, de absurdo, ambos são perigosos, né? Até que, enfim, ele vai a júri popular. Vamos ver a matéria? Vamos lá. O Juan Macário está sendo acusado, ele foi acusado, na verdade, de atropelar o motoboy Kelton Marques, caso que aconteceu em 2021 no retão de Manaíra. Por decisão da Justiça, o seu julgamento, ele vai acontecer agora dia 14 de setembro. Está mais perto do que nunca a solução desse caso. O júri já foi marcado, nós já superamos a primeira fase do processo do Tribunal do Júri, que se encerrou com a pronúncia. A pronúncia já transitou em julgado e aí não cabe mais nenhum tipo de recurso. O juiz marcou a audiência, já nos intimou para apresentar as testemunhas que queremos que compareça à audiência de julgamento. E aí, na audiência de julgamento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir todas as testemunhas novamente, peritos, enfim, esclarecer. E o próprio Juan terá a oportunidade de falar novamente, tá? E nessa oportunidade, o Conselho de Sentença vai proferir uma decisão e a gente acredita que o Juan Macário seja condenado. O processo do Tribunal do Júri, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase se encerra com a pronúncia, desclassificação ou absolvição. Neste caso, se encerrou com a pronúncia. E essa pronúncia significa o envio do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri. E aí é a oportunidade em que são escolhidos os jurados, retirados da sociedade, que, aferindo a prova, poderão decretar, ou na verdade, condenar ou absolver. Neste caso em específico, a primeira fase já se encerrou. E nós estamos indo para uma segunda fase, tá? E aí, nessa segunda fase, nós vamos ter ali a oportunidade de aferir a prova de novo. Os jurados terão a oportunidade de fazer requerimentos, perguntas, esclarecimentos aos peritos, às testemunhas. E aí, esse processo se encerra com o júri. Neste caso em específico, com o júri, porque nós temos um crime doloso contra a vida. Nós acreditamos na condenação e com uma reprimenda bem alta, porque, de fato, o caso foi trágico, vitimou um pai de família. O Juan, ele tripudiou da justiça, ele já tinha anunciado que era para ser permitido atropelar motoqueiros, né, motociclistas. Ele tripudiou da justiça ao dizer que iria se apresentar e não se apresentou, foragiu, passou um tempo foragido. Enfim, todo esse comportamento precisa sofrer uma reprimenda, precisa ser corrigido. E a correção é com a pena, né? Pessoal, não foi fácil não, viu? Demorou muito tempo porque houve recursos para até o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? Então,
não foi fácil, não. Então, a defesa do Juan Macari entendeu que não adiantava mais, né? Agora ir para júri popular, que ainda pode, se ele for condenado, e eu acho que ele vai ser condenado, porque ele até é confesso, né? Eu queria entender qual é a tese que o doutor advogado vai, no dia, dizer que ele estava inconsciente. Eu não consigo vislumbrar a tese aí, né? Porque ele filmou tudo, foi ele próprio, do equipamento dele, um Garmin, que mostrou a velocidade e as imagens. Aí não tem ouvir dizer, não tem testemunha, não tem a famosa presencial, né? E às vezes é uma testemunha frágil, né? Que vê no momento, depois que não viu. Bom, aí são imagens comprovadas da velocidade e ele ultrapassando vários semáforos vermelhos na madrugada. Destruiu uma família, uma viúva que deixou filhos, que até hoje chora, pai que chora, mãe que chora. O rapaz estava trabalhando para fazer um bicozinho para aumentar sua renda à noite. São poucos que têm coragem de trabalhar como motoboy à noite. É perigoso, tanto no trânsito como de assalto, não é verdade? Eu posso falar, eu saio todos os dias de casa 13h30, 13h40. E com todo assim preparo que eu aprendi na polícia, e sim ando bem equipado, primeiro com Jesus e com 2 primos, não é? Mesmo assim você fica frágil à noite. Imagina ele, o que é numa moto, que é exposto ao tempo, a tudo. E de repente vem esse cidadão aí, né? Será que ele se arrependeu, hein? Eu queria saber se ele se arrependeu. Será? Olha a velocidade, observe. Olha só, parece um raio, né? Olha a criancinha. Isso aí, a criancinha deve estar perguntando: mamãe, cadê papai? Quando vê na foto, né? Eu, quando olho a foto da minha mãe, eu ainda duvido que ela morreu. A gente fica, não, eu acho que quando eu for a São Paulo, o recall, né? Eu vou ver minha mãe viva. Imagina uma criança, né, que vê, cadê papai? Mamãe não voltou do trabalho ainda não.